no combate principalmente à corrupção pública, que é o veneno maior que o Brasil está tendo hoje, né? Eu sou a favor que o Ministério Público faça investigação, sim. A gente tem conseguido muito avanço com isso. É eles que conseguem colocar esses políticos no banco dos réus lá, que a polícia não é submissa a eles. E com a redução desses poderes e deslocamento para a polícia, provavelmente o efeito não seja tão positivo e bom como está sendo agora. Porque a polícia, ela não consegue, cara, não adianta. Falar que a polícia vai conseguir investigar político, não, só bandidinho. Bandidinho ela ainda consegue, mas político não. Você sabe como que atua o Ministério Público hoje? Mais ou menos, assim, pelo que a gente aprende na escola. Eu sei que ele pode atuar de maneira independente, de maneira neutra, coisa que as polícias não fazem, porque as polícias, entre aspas, tem um governador que é dono das polícias e o Ministério Público não. Tem que se analisar bem para poder realmente ver o que as pessoas lá de cima querem realmente que aconteça, né? Opa, vocês viram, né? Muita gente está por fora dessa discussão. Em compensação, a gente tem pessoas já com opinião formada, né? A nossa produção ouviu umas 20 pessoas e a gente ficou impressionado com as respostas, né? A repórter teve que explicar a PEC 37 para quase todas elas. O sociólogo Paulo Cabral, é muito danoso para a sociedade isso, né? A falta de informação das pessoas. Se bem que se trata de um tema um tanto árido, um tanto hermético, né? Para a maioria das pessoas. E também porque a mídia não tem focalizado tanto o debate, embora ele esteja rolando, principalmente nos âmbitos corporativos, esse debate ainda não contaminou a mídia. E talvez por isso é que as pessoas também não tenham tanto conhecimento. Agora, claro, qualquer sociedade que não se informe sobre as questões polêmicas que ela traz, fica complicado. Vou conversar com o delegado Paulo Araújo, aqui conversando com a gente, ele que está representando, inclusive, a Polícia Civil aqui do Estado. Delegado, é o seguinte, a gente ouviu aí as pessoas conversando o seguinte: a polícia não tem competência para... as pessoas desacreditam da competência da polícia. Um, inclusive, falou assim, não, a polícia tem um dono, é o governador. Queria que o senhor explicasse para o nosso público o que é exatamente a competência da polícia, e se muda a PEC 37. Nós temos que levar em consideração que está havendo um investimento violentíssimo na mídia para conseguir vender essa ideia de que a polícia está tirando a competência do Ministério Público para investigar. Isso aí é uma coisa que nós vamos tentar até aqui esclarecer, que não é uma realidade, é uma grande ficção e que está sendo posta para aproveitar que a população acredita de tal forma no Ministério Público que qualquer coisa que se contasse era verdade. Quer dizer, o senhor acredita então numa grande campanha por parte de quem? Esse é um problema que os delegados de polícia em todo o Brasil, as defensorias públicas, a Advocacia Geral da União, os advogados em geral, nós não conseguimos identificar quem é o grupo interessado em expor essa situação para a sociedade de forma tão falsa, de forma tão mentirosa. O que exatamente propõe a PEC 37, professor Paulo Cabral? Resumidamente. A exclusividade da investigação para as polícias judiciárias, Polícia Federal e Polícia Civil. E aí me parece que está o nogórdio da questão, a exclusividade. Segundo o presidente do STF, Joaquim Barbosa, somente 3 países teriam essa situação de exclusividade: Indonésia, Quênia e Uganda, que não são propriamente países democráticos, né? Nos países democráticos isso não acontece? Não só nos democráticos, existem muitos países totalitários onde também não há a exclusividade. Sempre há alguma outra instância do aparato estatal que também pode investigar. Então, no meu entendimento, o grande nó da questão
é a exclusividade. Doutor Paulo está com a Constituição aqui, mas antes de o senhor abrir a Constituição, a gente precisa saber o que que o Ministério Público faz, né? Já que as pessoas, de modo geral, pouco sabem sobre essa discussão, nós pedimos ao promotor Alexandre Magno, que é presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público, para nos ajudar nessa tarefa de esclarecer de uma maneira bem objetiva o que faz o Ministério Público. Não é isso, Cristiane Pazeto? Pois é, Carmen, você viu que muita gente nas ruas não tem opinião formada sobre a PEC 37 porque desconhece quais são as atribuições do Ministério Público. É por isso que nós resolvemos ser o mais didáticos possível. Viemos até aqui, a sede do MP, no Parque dos Poderes, para tentar entender melhor o que essa proposta de emenda constitucional pode representar na sua, na minha, na nossa vida enquanto sociedade. O que é e o que faz o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que, especialmente pós-1988, ficou com o dever de proteger a sociedade, proteger a população. Proteger nas questões do combate à corrupção, na defesa do meio ambiente, na defesa do idoso, da criança e da juventude. Especialmente também fazer o controle externo da atividade policial e ajudar, juntamente com os demais órgãos de segurança pública, a combater a violência e a criminalidade. No Mato Grosso do Sul, temos o Ministério Público Estadual e o Federal, que é o da União, que tem o trabalho, o militar e o Ministério Público Federal. O Ministério Público Estadual, nós somos 202 promotores de justiça que atuam em todas as comarcas do interior do estado e na capital de justiça, fazendo esse papel dividido. Uns colegas atuam no criminal, outros na tutela coletiva, na defesa do patrimônio público, meio ambiente e por aí vai. O Ministério Público é quem faz a denúncia no processo criminal e, muito diferentemente do que aparece na imprensa, assim, na imprensa de televisão, que o Ministério Público não tem o dever de acusar ninguém, o Ministério Público tem o dever de defender a sociedade. E se a pessoa for inocente, o promotor pode pedir a absolvição, o arquivamento do inquérito policial. A investigação do Ministério Público tem duas faces. A questão de tutela coletiva, que é patrimônio público, idoso, infância e juventude, através de um instrumento chamado inquérito civil. Ou no aspecto penal, que apesar de se falar que o Ministério Público não pode investigar, nunca teve o poder de investigação, o Supremo Tribunal Federal e os superiores tribunais de justiça garantem ao Ministério Público o dever de investigar, especialmente em crimes que envolvam colarinho branco, que são os políticos, os poderosos, quando envolva excesso da polícia, tortura, quadrilha, tráfico de drogas, quando o policial está envolvido nessa situação, até porque o MP tem que fazer o controle da polícia, o controle externo da polícia, ou questões que envolvam direitos humanos, ou crime organizado. Aí é fundamental, o Supremo reconhece que o Ministério Público não só pode, mas deve investigar esses casos no aspecto penal. Como é que a gente chegou, então, à PEC 37? A PEC 37, na verdade, é uma luta de advogados de poderosos ou de delegados de polícia, dizendo que há a exclusividade da investigação na Constituição Federal. A Constituição nunca deu a exclusividade, fala que a Polícia Civil Federal tem que fazer a apuração das infrações, mas jamais deu a exclusividade. O Supremo, reiteradamente, que é o Supremo, que é o guardião da Constituição, vem dizendo que não pode. Da mesma forma, vinha uma discussão se o Ministério Público pode ou não investigar crimes. O Supremo Tribunal Federal também falou que o Ministério Público não só pode, como disse anteriormente, mas deve investigar quando envolva crime organizado, abusos de policiais ou a questão do combate à corrupção, o colarinho branco. Gente poderosa, até porque o Ministério Público possui prerrogativas, o membro, que é a independência e inamovibilidade, coisa que a polícia não possui. Então foi uma construção. Aí, como eles perderam no Supremo Tribunal Federal, estão tentando mudar a Constituição, o que vem agradando políticos, que hoje a maioria dos políticos processados foram investigados pelo Ministério Público e não pelas polícias. Especialmente a Polícia Federal, aí vem em parceria com o Ministério Público. Então há um trabalho conjunto entre Polícia Federal e Ministério Público. Mas o Ministério Público saindo fora dessa questão agradaria muita gente poderosa, porque o crime está completamente organizado e nós estamos perdendo essa batalha. E hoje vemos essa proposta aí que só tem apoio dos delegados de polícia. Estamos aqui com um delegado de polícia, o senhor estava acompanhando, doutor Paulo, o senhor está com a Constituição Federal aí nas suas mãos. Eu queria que o senhor comentasse a fala do promotor Alexandre Magno. Olha, primeiro difícil porque ele fala bastante coisas, né? E eu, pelo que identifiquei, não consegui ver nenhuma ali que fosse verdade. Para mim é uma tristeza, sou delegado de polícia aposentado, mas sou cidadão. E ver um representante do Ministério Público vir a público dizer para a população que na Constituição não tem exclusividade, ou seja, enganar a população
com uma fala dessa, me deixa muito entristecido. Espero que seja só no Mato Grosso do Sul, que no resto do país não esteja assim. Mas, de qualquer jeito, trouxe a Constituição por desencargo de consciência. A investigação criminal é feita pela Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária é uma formulação que dá condições à Polícia Civil e à Polícia Federal de investigarem crime. E a Constituição Federal diz assim: a Polícia Federal, instituída por lei, etc., destina-se a exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. É assim desde 1988. A exclusividade foi colocada na Constituição. A polícia tem exclusividade para fazer a Polícia Judiciária, que é a investigação criminal. E outro detalhe, que eu queria até aproveitar a colocação, com relação aos 3 países, esse também foi uma coisa que colocaram, mas ninguém esclareceu que não é mais assim em nenhum deles, né? Em Uganda, desde 1993, quando Idi Amin Dada deixou de ser o imperador de Uganda, e com a Constituição de 2005, o Ministério Público funciona normalmente nas investigações processuais, mas não policiais. Porque nenhum país do mundo, né, nós temos o Ministério Público investigando na área policial. O que nós temos, sim, são 20 países do mundo, os quais o Ministério Público investiga na fase policial, mas não tem polícia, não tem o delegado de polícia. E esses países foram considerados, em dezembro, pela revista Extra, os 20 países mais corruptos do mundo. Professor Paulo Cabral, a grande pergunta que a população faz é principalmente com relação aos crimes do colarinho branco, crimes políticos. Então, veja só, o artigo que Paulo Magalhães lê diz que é competência exclusiva das polícias judiciárias à atividade de polícia, não à atividade de investigação. Agora, se já está na Constituição, a pergunta, para que uma emenda à Constituição que já contempla? Simples. A resposta talvez seja a resposta mais simples do mundo. Qual é? É impossível, praticamente uma loucura, se prender um promotor de justiça na rua porque ele está cometendo o crime de usurpação de função pública. O que o MP hoje faz é usurpar uma função pública. Ele não tem essa função. Nenhum lugar da Constituição dá esta função a ele. Pode falar, professor, pode falar. Segundo Gilmar Mendes, o Ministério Público teria uma competência implícita para investigar. Implícita? Isso é interpretativa. Interpretativa. De todo modo, a questão que se coloca é a seguinte: se já está contemplado na Constituição, poderia haver uma ação outra qualquer que não uma mudança da Constituição. Então, a grande pergunta que eu acho que deve ser colocada é exatamente a seguinte: a quem interessa essa mudança? Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Esse assunto. A gente vai relembrar agora alguns casos de repercussão nacional que foram investigados pelo Ministério Público. Vamos ver? Um caso de grande repercussão, sem dúvida, é o Mensalão. No início do mês, o Ministério Público pediu à Polícia Federal em Brasília a instauração de um inquérito para apurar um suposto envolvimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pedido tem como base o depoimento prestado pelo empresário Marcos Valério de Souza, considerado o operador do Mensalão. Recentemente, o Ministério Público do Estado pediu investigação de participação de um militar durante um racha na Avenida Duque de Caxias no dia 31 de março, que resultou na morte do universitário Marcos Vinícius de Abreu, de 22 anos. O militar consta como testemunha do acidente. No início do mês, a Operação Nacional contra a Corrupção, deflagrada pelo Ministério Público, prendeu o grupo acusado de falsificar carteiras de habilitação em Mato Grosso do Sul. A operação é um desdobramento de uma investigação iniciada em outubro de 2012. Olha, nós estamos aqui observando, assistindo a reportagem. Tem uma mosca aqui querendo participar da discussão. Paulo Cabral, ficou uma pergunta no ar.
Professor Paulo Cabral, a quem interessa a Pois PEC é. 37? A mim quer me parecer que são os parlamentares incomodados com a ação de investigação das polícias, do Ministério Público, ou seja, está incomodando. Tanto isso parece proceder que ontem houve uma aprovação de uma matéria na Comissão de Constituição e Justiça absurda, que contraria completamente qualquer parâmetro de ordem do ordenamento jurídico, que é o Legislativo fazer a censura de determinadas decisões do Supremo, algo absolutamente inaceitável. Mas se é Supremo, é Supremo, né? Então, veja que nós estamos percebendo um movimento dos parlamentares visando a autoproteção. Então, eu não vou entrar nessa discussão corporativista MP-Polícia, porque não dá para trabalhar junto. Não, são duas instituições voltadas para a manutenção da ordem. Exato. E sociólogo é para questionar a ordem, não é para manter. Então, minha praia é outra. Pois bem... eu preciso passar para o professor. Tá, mas então, interessa a quem? Interessa a essas pessoas que estão incomodadas com essa onda de investigação. E se de fato... Interessa aos políticos corruptos, é isso? Interessa aos políticos corruptos. E se de fato eles tivessem interesse em que se tivesse uma eficiência maior ou coisa que o valha, então eu proponho um adendo à PEC 37, que se assegure orçamento próprio para as polícias, porque muitas vezes se quer a combustível para o policial poder trabalhar, e isso não é raro neste país, lamentavelmente, e que se garanta a inamovibilidade, ou seja, que o delegado não possa ser punido com uma transferência ex officio se ele incomodar um poderoso. Muda alguma coisa com a PEC 37? Para mim, e eu acho que para a sociedade muda do seguinte ponto: o Estado democrático de direito será resgatado. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, que é preciso que se fale, é o seguinte: há uma condição de estar se enganando a população, falando que a PEC 37 vai proibir ou vai limitar o poder de investigação do Ministério Público. Não vai mudar nada? De jeito nenhum. E vou lhe dizer... Promotor, procurador, vai continuar fazendo eles continuam trabalho. investigando como eles estão investigando hoje. Como é que funciona? Requisito o inquérito policial, instaurou o inquérito policial. Mas isso o MP não tem coragem de dizer para a população, que de 30 em 30 dias todas as investigações da polícia passam na mão do MP. O Ministério Público, o promotor de justiça, de 30 em 30 dias põe um carimbo: estou satisfeito com a sua investigação, pode ficar com ela mais 30 dias. Ora, se a polícia não tem condição de investigar, se a polícia está manietada, se o delegado de polícia não é capaz de investigar, quantos delegados de polícia estão sendo processados pelo Ministério Público porque não cumpriram sua obrigação? Dizer para a população que nós somos imprestáveis e é preciso vir uma outra organização para fazer o nosso trabalho, quando esta organização de 30 em 30 dias autoriza, fiscaliza e aprova o nosso serviço, é uma maldade contra toda a instituição. Eu tenho várias participações aqui, eu vou ler uma de Bandeirantes, Isidro Alves de Mello. O Ministério Público